Olá, paz e bem. Bem-vindo você que chega para partilhar mais uma vez o Evangelho desse final de semana junto com a gente. Esse final de semana a gente celebra a festa da Santíssima Trindade. É um costume que depois do domingo de Pentecostes a gente celebre o domingo da Santíssima Trindade. Eu costumo brincar nas homilias desse domingo que o fato de a gente precisar de uma festa litúrgica da Santíssima Trindade para se lembrar que Deus é Trindade ao menos uma vez por ano, é sinal de que alguma coisa não vai muito bem na nossa fé trinitária, né? Porque afinal de contas, ainda que a gente celebre quase que narrativamente, quer dizer, uma vez que o Espírito Santo se manifesta e a gente celebra a memória dessa manifestação em Pentecostes, então a gente finalmente se dá conta de que Deus é Trindade, essa deveria ser a nossa vivência cotidiana, né? A maneira como a gente lida com Deus deveria ser marcada todo o tempo pela consciência de que Deus é Trindade e que por trás dessa palavra Deus, que em si mesma quase que não carrega nenhum significado próprio, a gente tem que preencher com o significado da nossa fé. Por trás desse rótulo Deus existe uma experiência que a gente chama de experiência com a Trindade. E esse é o nosso Deus e não qualquer outra coisa. Então, no fundo, é isso que nós celebramos. O mistério de que Deus não é uma solidão onipotente, porque afinal, mesmo onipotente, uma solidão será sempre uma solidão, né? Então, Deus não é um mistério de solidão onipotente, mas Deus é o mistério do amor. E que se Deus é mistério de amor, Deus não pode ser sozinho, porque amor é exatamente isso que nos abre para acolher em nós outro que não eu. O amor é aquilo que nos torna capazes de ser autenticamente tudo aquilo que a gente pode ser, porque é aberto àquilo que o outro é e àquilo que de melhor o outro pode ser comigo e em mim. Então, admitir que Deus é amor significa admitir que Deus é relação. Significa admitir que Deus é doação de amor constante o tempo todo. Significa admitir que Deus não é absoluto no sentido antigo e filosófico da palavra absoluto, mas que Deus é dado na relação e é, portanto, na relação que nós podemos compreender. Ou seja, o que nós celebramos hoje não é a memória de uma afirmação doutrinária, não é a memória de uma fórmula, porque às vezes parece que a nossa fé é feita mais de fórmulas do que de experiências. E uma fórmula não pode ser amada. Ninguém ama um teorema, ninguém ama uma equação. Por isso Deus não é um teorema, Deus não é uma equação, Deus é alguém. Se quer uma coisa, a gente pode falar de amor às coisas num sentido bastante figurado, porque a gente sabe que amar, no sentido próprio da palavra amar, a gente só ama pessoas e não coisas. Então Deus é alguém. E se é alguém que ama desde sempre, se é um mistério de amor que por excesso de amor se derrama para fora e nos cria e nos faz e nos dá a chance da graça da vida por causa do excesso do seu amor. Então Deus não pode ser o mistério da solidão e do isolamento, mas Deus é o mistério da relação compartilhada e manifestada a nós como mistério de amor. É isso que nós celebramos. Por isso, a memória da Trindade, ela está inscrita em nós e no nosso coração e na nossa história. Se nós quisermos entender o que é a Trindade, no fundo nós devíamos, já que sobre ela mesma é possível dizer tão pouco, porque Deus é mistério também de transcendência, mas a gente devia olhar para nós mesmos. E olhando para nós e para os mistérios do nosso amor humano, e para as dificuldades do nosso amor humano e para os dilemas do nosso amor humano, ali nós compreenderíamos o mistério que Deus é. E em face do nosso próprio mistério, nós seríamos capazes de compreender o mistério que é Deus. Essa é a proposta dessa celebração. Não tanto compreender o que é a Trindade. Lembra, os padres nesse dia costumam contar aquela história antiga que se atribui a Agostinho, né? Lembra, Frei André? Que Agostinho ia andando na praia, né? E aí encontrou aquele meninozinho que corria no mar, pegava com uma concha um pouco d'água e enfiava no buraquinho. E assim ia. E o Agostinho se encabulou daquele ritual fracassado do menino de ir e de vir, e teria perguntado para ele o que era aquilo, que ele estava fazendo. O menino teria dito que estava enfiando o mar no buraquinho. E aí Agostinho riu daquele empreendimento
E aí o meninozinho, que na verdade era um anjo na história, né, diz para ele que é mais fácil enfiar o mar no buraquinho do que ele entender o mistério da Trindade. Também não sei até onde que nos ajuda, porque é uma compreensão de mistério como aquilo que não pode ser tangido, aquilo que não pode ser tocado, aquilo no qual não pode ser adentrado, e não é isso. O mistério é exatamente aquilo que de tão grande e de tão fundo a gente pode entrar nele, pode penetrar nele, pode se aprofundar nele, pode mergulhar nele, sem medo de nunca bater no fundo, porque ele é muito maior do que a nossa capacidade de conhecê-lo. O que não é uma interdição para que nós não o conheçamos. Pelo contrário, é um convite e é um apelo para que a gente entre, se aprofunde, mergulhe e se confie cada vez mais à profundeza desse mesmo mistério. Ou seja, a celebração da Santíssima Trindade não é para que nós compreendamos ou apreendamos ou coloquemos dentro da nossa pequena capacidade de compreender o mistério que é Deus, mas que é um convite para que a gente mergulhe nesse mesmo mistério de amor e que nos mistérios de amor da nossa própria vida que a gente possa experimentar o mistério do amor que é Deus. E é bonito que em cada face em cada enquadramento desse rosto do mistério de Deus, que nós aprendemos a chamar de Pai, de Filho e de Espírito, também por falta de palavras melhores, né? Mas a gente chama de Pai sabendo que poderia ser muito bem mãe, mas não é uma questão de ser pai ou mãe, não é gênero, é uma questão de cuidado, de geração, de ser Deus maior que nós, de ser um Deus transcendência de nós, um Deus que não cabe nas minhas mãos e nos meus olhos e na minha inteligência e na minha única experiência, mas que Deus é um mar de mistério muito maior que isso, por isso Ele é Pai, mas Ele é mistério que faz gerar e que se faz igual a nós, que se põe à nossa frente e que olha com olhos humanos em nossos olhos humanos, que nos ama com seu coração humano e que se deixa amar pelo nosso coração humano, por isso Ele é Filho. E por isso, se eu digo também que eu sou filho junto com o Filho, isso me coloca na mesma relação com esse mistério da transcendência. Não é um mistério da transcendência apático, um mistério da transcendência que de tão transcendente não pode ser alcançado nem penetrado, mas é um mistério de transcendência que se põe em relação, por isso é Pai e é Filho, é mistério que se refere a nós, somos nós referidos ao mistério, e é Deus dentro de nós. É Deus como experiência que nos sustenta e que nos mantém acesas as chamas da vida e da capacidade de amar e do sonho de poder realizar em nós e no mundo tudo aquilo que de melhor nós temos, enfim. Deus é Deus maior que nós. Deus é Deus ao nosso lado e diante de nós. Deus é Deus dentro de nós. Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito. Ele é amor que ama, Ele é amor que abre e se deixa amar. Ele é o próprio amor que une na relação do amado e do amante. Deus é a Trindade. Veja que não é nada desconhecido daquilo que é a nossa experiência de amor, daquilo que é a nossa maneira de amar e de ser no mundo, que é a maneira de ser amando. É por isso que para nós, na fé cristã, o amor não é simplesmente um sentimento bonito que floresce no coração, mas o amor é também decisão. Decisão tomada e decisão sustentada. O amor é um caminho de vida que a gente escolhe. O amor é uma trilha, uma senda da existência no qual nós encontramos realmente sentido para viver e para existir. O amor é o fundamento último e derradeiro e a razão derradeira pela qual a nossa vida é o que é. Por isso o amor é Deus. E por isso Deus, se existe, só pode ser amor e não pode ser outra coisa. Porque se em nós aquilo que de mais nobre nós encontramos é a capacidade de amar e a graça de ser amado, e o amor que nos coloca e nos abre a quem a gente ama, então Deus só pode ser disso para mais. Deus só pode ser isso elevado até as últimas consequências do amor. Isso é Trindade. Bom, o texto que a liturgia coloca para esse domingo da Santíssima Trindade não cita a palavra Trindade, evidentemente, porque esse vocabulário trinitário não pertence ao Novo Testamento. Esse vocabulário dogmático pertence aos primeiros séculos da Igreja. E aí é lá pelas tantas que esse vocabulário, para poder explicar aquilo que está narrado, é para isso que ele é inventado. Mas a narrativa que está posta aqui é do Evangelho de João, estamos de novo em João, no capítulo 3, versículos 16, 17 e 18. Só. Esse é o texto para esse domingo. O capítulo 3, antes de nós lermos o texto propriamente,
O capítulo 3 de João é o capítulo, nós saímos já daqueles textos chamados introdutórios, né? O prólogo poético de João, no princípio era a palavra, o prólogo histórico de João, que é o chamado dos primeiros discípulos. Saímos já também daqueles dois textos que são como que o portal por onde o leitor entra no Evangelho de João, que são, por um lado, Jesus que expulsa e que purifica o templo, ou melhor, que suplanta o templo de Jerusalém pelo templo do seu próprio corpo entregue, e o primeiro sinal, que é o sinal da água feita vinho no casamento em Caná da Galileia. Então o leitor está agora entrado, vamos dizer assim, adentrado no Evangelho de João. E o primeiro texto longo que ele tem de João agora é um diálogo de Jesus com um sábio de Israel, esse homem chamado Nicodemos, que vai se encontrar com Jesus de noite. E o assunto desse diálogo, sendo o primeiro grande diálogo de João, o assunto é a iniciação à fé, é o batismo, é isso que o texto chama de nascer de novo da água e do Espírito. É disso que fala o texto. E aí o texto chega a nos falar de salvação, que isso é caminho de salvação. E aí entra o texto de hoje, porque ele vai dizer que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, fazendo referência àquele texto dos Números, assim também o Filho será levantado, já está falando da cruz. E aí o comentário que o evangelista faz, aqui quem fala já não é mais Jesus, no texto de hoje, no versículo 16, é como se fosse um comentário que o evangelista faz àquilo que Jesus acabou de dizer, que é o fato de que ele será levantado como a serpente foi levantada no alto de uma vara. E aí o evangelista comenta: de fato, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas que tenha a vida eterna. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho. O verbo aqui é dar mesmo, a liturgia traduz bem. Algumas Bíblias trazem entregar. Tá, num sentido aproximado nós entendemos o que quer dizer, mas é dar, no sentido de quem oferece um dom, no sentido de quem dá um presente. Ou seja, Jesus é um dom para a humanidade. Jesus é uma dádiva para o mundo. Jesus é aquele que é dado por Deus como pura gratuidade, como pura singeleza do seu amor, que, não tendo nada de mais precioso para nos dar a não ser a si mesmo, a não ser a sua própria presença, ele se nos dá no seu Filho. E ele se nos dá no seu Filho, que se dá-se a vida inteira, até se dar definitivamente na morte. Então, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. Poderia ser traduzido como único também, porque aqui significa não só aquele que foi o único que foi gerado pelo Pai, conforme nós ouvimos já no prólogo poético de João, que no princípio era a palavra e que a palavra estava lá junto com ele, voltada para ele desde o princípio, antes que tudo fosse feito, mas também pode ser uma referência, já que está falando de dar o Filho, pode ser uma referência, além de se referir à serpente levantada na vara, como Jesus acabou de dizer, pode ser uma referência ao texto da entrega de quando Abraão também dá o seu filho Isaque. Porque o texto começa dizendo assim, que Abraão ouviu o seguinte mandado: toma teu filho, teu único, a quem amas, Isaque. Só que Isaque não era filho único. Isaque já tinha um irmão mais velho. Mas então o teu único aqui não é tanto o fato de ser o único gerado, mas é o fato de ser o querido, de ser aquele que você cercou com todo o seu cuidado. Porque no fundo todo filho é único, né? Por mais que o pai e a mãe tenham muitos filhos, todo filho é sempre único. Porque aquele é irrepetível, aquele é um dom derradeiro, um dom em si mesmo. Então é nesse sentido, assim como Abraão deu o seu único, aqui também Deus deu o seu único, por excesso de amor. Porque amou tanto que nem o filho, que era o mais precioso que ele tinha, ele guardou para si. Mas o filho, porque era o mais precioso que ele tinha, ele nos deu. Então, que ele deu o seu Filho único, unigênito, para que não morra todo aquele que nele crer, mas que tenha a vida eterna. A vida eterna é a expressão em João, nós já sabemos disso, já falamos disso algumas vezes, que a vida eterna é aquela expressão que João usa para substituir aquilo que na tradição sinótica era chamada reino de Deus. A vida eterna não é a vida lá depois da morte, guardada em algum lugar, não sei para quando,
mas a vida eterna tem mais a ver com a qualidade, com a profundidade da vida. A vida eterna é onde o batismo já nos coloca. Ou, melhor, todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. O ato de crer, o fato de se colocar na confiança dessa fé, isso já abre em nós a vida eterna. Viver a partir dessa esperança, fazer dessa fé o fundamento da vida. Qual fé? A fé de que Deus amou tanto que Ele se nos deu no Seu Filho, que se dá em nós e por nós, nessa fé, nessa entrega, nesse ato da doação de Deus, é nisso que nós cremos. Isso nos coloca na vida eterna. Isso muda a vida e já cava em nós agora a profundidade eterna desta vida. Então, quem crer não morra, mas que tenha a vida. Isso de crer significa viver, não crer significa morrer. Isso é um dado permanente em João. Lembra, por exemplo, nós lemos aqui juntos o texto de Lázaro morto, lembra? Quando Jesus chama Lázaro de volta do túmulo, e aí o diálogo dele com a sua irmã Marta, eu creio, Senhor, que ele ressuscitará no último dia. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês nisto? Ele pergunta para ela. E ela diz, eu creio, Senhor. Então pronto. Se ela crê, isso já a coloca na vida eterna. Isso já coloca também Lázaro de volta à vida. Então, aquele que crê de que Deus amou tanto que se nos deu no seu Filho, esse já encontrou a vida eterna. De fato, versículo 17, de fato Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. E aqui o Evangelho de João, eu gosto dessa oposição, o Evangelho de João opõe salvar e condenar. E isso é instrutivo porque às vezes a gente acha que está salvando o mundo condenando. A gente acha que condenando essa é a maneira de salvar. Não. Deus amou tanto que deu o Filho. O Filho ama tanto que se dá, que se entrega. E nessa entrega do Filho, nessa entrega do Pai, o mundo é salvo por Ele e não condenado. Essa é a finalidade da encarnação. Para que o mundo seja amado por Ele e, sendo amado, seja salvo na sua entrega. É engraçado, né? Aquele que parece que não deu conta de salvar nem a si, aquele que entregou a sua vida, esse, ao entregar, esse salva. Lembra que é o Evangelho de João também que nos ensina isso, que quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que entrega a vida, esse a encontra para sempre. Se o grão de trigo não cai na terra e não morre, ele será sempre um grão de trigo. Mas se ele cai na terra e morre, por isso ele se torna semente de vida nova. É a metáfora da entrega de Deus, da entrega de Jesus, da nossa entrega, e que quando parece que você já entregou tudo, já deu tudo que tinha, nessa hora é que você salvou e ganhou de verdade. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho único, do Filho unigênito. O nome é a pessoa, já falamos disso também. O nome contém em si todo o mistério que a pessoa é. O nome contém a missão e a finalidade da entrega dessa pessoa. Então, crer no nome dele significa fazer da sua esperança essa esperança da vida doada, da vida entregue, que não faz perder, mas que faz ganhar. E esse quem crer não é condenado, quem não crê já está condenado. É aquela mesma temática do juízo, da condenação, do discernimento, que nós falávamos semana passada e na semana anterior também, que no Evangelho de João, o critério do juízo do mundo é a cruz de Jesus. Portanto, aderir a ela, crendo que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho, para que dando-se ele nos recupere e nos salve, crer nisso é encontrar a salvação. Rejeitar essa mensagem. E aqui eu não estou falando de rejeitar essa mensagem por quem nunca ouviu falar dela, ou rejeitar essa mensagem porque não crê numa pregação, não é isso. Rejeitar essa mensagem na vida, que a gente pode aderir a ela com a boca e fingir que a aceitou e se submeter aos ditames dela, mas na verdade não fazer dela realmente o caminho de nossos passos, não fazer dela a razão de nosso amor e não fazer dela o fundamento da nossa vida. Isso é aceitar, ou isso é acreditar no nome do Filho unigênito. Em última instância, acreditar no nome do Filho unigênito significa seguir o seu mandamento. E nós já sabemos qual é que é o mandamento.
o meu mandamento é esse, que vocês se amem assim como eu vos amei. E eu vos amei entregando a minha vida por vós. Então, isso é acreditar no nome do Filho de Deus. E o que tem a ver esse texto com Trindade, Jesus do céu? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque aqui aparece o Pai que ama o Filho e que porque ama o Filho e porque ama o mundo que no Filho, ou que diante do Filho ele criou, para o Filho ele fez, por isso ele dá ao Filho. Aparece também a confiança do Filho no Pai, que também por amor a nós e ao Pai também se dá e se entrega. E esse dom da entrega, esse dom do amor, é o Espírito que Ele nos dá. Tanto é que lá, na hora da entrega, como nós dizíamos semana passada, Ele entrega o seu Espírito. Ele dá o seu Espírito. Na sua entrega, Ele se nos entrega também como Espírito. Então, no fundo, é um texto que, embora não pronuncie esse vocabulário trinitário que não existe no Novo Testamento, esse linguajar que pertence à formulação dogmática que veio depois, mas é um texto que nos remete à autêntica experiência da Trindade e àquela experiência existencial, profunda e verdadeira, na qual se assenta essa nossa esperança que nós chamamos de Trindade. Por isso que nesse domingo dedicado à Santíssima Trindade, que nós possamos crer com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento, que nós possamos amar esse Deus que é alguém, que não é uma coisa, que não é uma fórmula, que não é um teorema matemático, mas que é alguém que por excesso de amor se dá a nós e se põe à disposição também de ser amado pela pequenez, desde que sincera, do nosso pequeno amor humano. Que a Trindade possa ser a grande novidade de Deus que se revela a nós todos os dias e que crendo e que confiando e fazendo parte dessa comunidade perfeita de amor, nós possamos encontrar também as razões profundas da nossa própria vida. Paz e bem.